As doenças são um dos principais detratores de produtividade da cultura do trigo. Para falar um pouco mais a respeito disso, chamamos agora nosso parceiro, professor doutor Lucas Navarini. Olá, amigos da Coppermil, sou Lucas Navarini, pesquisador em fitopatologia, um dos parceiros pesquisadores aqui do campo experimental da Coppermil, e viemos aqui nesse ano um pouco diferente, falar no dia de campo de trigo da cooperativa. E no 2020, a gente sabe do desafio que vem sendo para todos nós o coronavírus, o dia de campo vai ser virtual e nós estamos aqui em Santa Rosa hoje gravando esse vídeo. A safra de trigo, ela é realmente a cada ano uma surpresa para nós e a gente sabe que a cultura do trigo não é uma das mais fáceis e seguras de ser cultivada. Porém, tradicionalmente, a área de trigo da Coppermil sempre apresentou bons resultados, e a cooperativa teve uma boa estrutura técnica para atender essa cultura. E o que nós fazemos aqui são vários experimentos em parceria e também avaliação dos cultivares de trigo perante a reação às doenças, para nós poder dizer qual cultivar é a mais sadia, qual cultivar necessita mais de manejo até mesmo com fungicidas ou de maiores cuidados com as doenças, e também poder dizer para os senhores, num dia de campo como hoje, qual cultivar é mais importante a doença, a ferrugem, o oídio, a mancha. E falando de forma geral dessa safra, nós vemos que em mais uma safra de trigo, o oídio predominou como principal doença em vários experimentos. Aqui em Santa Rosa, como já é conhecido, é a região quente do estado do Rio Grande do Sul, nós observamos uma maior incidência de manchas, não só a mancha amarela, como também a mancha salpicada, mancha de estagonóspora. E, em geral, um ano que nós não vimos uma pressão adequada de ferrugem do trigo. Falando em oídio, que é a nossa doença que tem nos trazido mais dúvidas e mais atenção nas últimas safras de trigo, e em especial nessa também, nós sabemos que a principal estratégia para um manejo de oídio bem adequado são aplicações preventivas de fungicida. A ferrugem, no passado, já nos trouxe essa indicação técnica de fazer aplicações mais preventivas. E no oídio, nós observamos nitidamente nos experimentos que quanto mais cedo for feitas as aplicações, eu digo lá pelos seus 30 dias após a emergência, 25 dias após a emergência, a maioria dos produtos recomendados no mercado apresentam uma eficiência de controle consistente. Quando a gente fala, por exemplo, dos próprios triazóis, Triazóis bem preventivamente aplicados na soja, eles têm um controle tão bom quanto as morfolinas, que são fungicidas mais curativos. Agora, as aplicações mais tardias, mais curativas, nós vemos realmente que fungicidas à base de morfolinas têm um desempenho superior. Mas, de maneira geral, a aplicação mais preventiva sempre entrega um resultado mais seguro de controle e, consistentemente, mais rentável por apresentar uma maior produtividade. No momento que vivemos agora na safra de trigo, nós vemos que é o espigamento do trigo, o florescimento, um momento importante para outra doença muito difícil de manejo dentro dessa cultura, que é a giberela. A giberela é uma doença que ocorre predominantemente no trigo florescendo, a flor do trigo, aquela antera que fica pendurada ali na espiga, que nós visualizamos na lavoura, é a porta de entrada para que esse fungo infecte a flor e comprometa a adequada formação de grãos. E nós temos dois grandes problemas quando falamos de giberela. Um deles é o manejo numa janela fenológica muito estreita, pois é só no florescimento. Se nós não conseguimos fazer uma aplicação no florescimento, a gente não vai conseguir ter uma boa eficiência de controle. E não controlando adequadamente a giberela, nós temos uma perda potencial de produtividade, muitas vezes uma perda que nós não observamos, pois os grãos pequenos, os grãos xoxos que a doença deixa como consequência, muitas vezes a própria máquina coloca fora com o vento. E além disso, essa perda de produtividade, nós comprometemos seriamente o negócio do trigo, vamos dizer, o negócio do trigo da cooperativa, porque essa doença deixa as famosas micotoxinas. A cada ano que vem passando, desde 2015, 2012, vem entrando novas normativas em vigor pelo governo, exigindo cada vez mais níveis menores de micotoxinas nas amostras de trigo. Hoje, os níveis estão abaixo de 1.000 microgramas por quilo, 1.000 ppm, para algumas micotoxinas em torno de 750 ppm,
e a gente sabe que isso são níveis extremamente difíceis de se conseguir no campo sem uma boa estratégia de manejo, uma boa estratégia de controle. Então, além de nós levarmos como mensagem principal do trigo que temos que ser mais preventivos para ter um bom manejo de oídio, temos que ter uma boa escolha e uma boa orientação técnica para a escolha dos cultivares, para escolher cultivares mais sadios, mais resistentes e dessa forma ter um manejo químico com fungicidas mais fácil, é importante. Nós não podemos esquecer que lá na frente, lá no final do ciclo, no florescimento do trigo, nós temos que direcionar uma aplicação ou direcionar uma estratégia de manejo para fazer um bom manejo de giberela também, né, nesse quadro geral das doenças da cultura do trigo. Então essa safra a gente sabe que foi outro inverno mais irregular, tivemos muita chuva para alguns trigos de semeadura de junho que comprometeu uma adequada emergência, tivemos seca para alguns outros trigos e o trigo precoce semeado de fim de maio sofreu com a geada na época do espigamento, florescimento, que também tivemos danos razoáveis em algumas propriedades e em algumas situações na região das Missões. Então a gente sabe que o trigo é uma cultura mais difícil, mas que com a boa orientação técnica e boas estratégias de manejo de doenças, que são as principais dificuldades da cultura, a gente consegue chegar a bons resultados de produtividade. Eu queria aproveitar o meu tempo também para nós falar um pouco da soja, né? O que nós temos visto para a nossa principal cultura, né? A nossa principal cultura que hoje é o sustento econômico da propriedade e o que a gente vê para a safra que vem, né? Eu acho que a safra que vem tem boas perspectivas do ponto de vista fitossanitário, especialmente do ponto de vista de doenças em soja. Visto que a nossa última safra foi extremamente difícil, foi uma das maiores secas que vivemos nos últimos anos, né? Em algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul foi uma seca muito mais severa que foi em 2012, porque além do período seco estendido, nós tivemos temperaturas muito altas no período de florescimento e de estabelecimento da soja. Então, com isso, a gente vê que foi uma safra difícil? Foi. Porém, como a safra foi seca, nós não tivemos ferrugem. E não foi um ano onde nós não tivemos ferrugem da soja no Rio Grande do Sul. Não houve uma severidade ou uma epidemia de ferrugem da soja no sul do Brasil. No Cone Sul, né? Paraguai não tinha ferrugem, Paraná não tinha ferrugem, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O que isso nos indica é que nós temos muito pouca doença, inóculo de fungo, sobrevivendo na soja guaxa ou em plantas voluntárias nessa entre-safra, nesse inverno. Nós vamos começar uma safra 2020-21 com pouquíssima ferrugem para começar uma epidemia. Então, se Deus quiser, né, a safra vai ser chuvosa, vai ser boa para nós produzir bastante soja, vai ser uma safra que nós teremos boas perspectivas com pouca doença. Então, uma safra que a tendência inicial hoje, para nós falar aqui em setembro, é que nós não tenhamos uma ferrugem iniciando cedo no ciclo. Nós teremos uma ferrugem lá de fim de janeiro, uma ferrugem de fevereiro, que se nós conseguirmos plantar soja dentro de uma época normal, estabelecendo um bom manejo, uma boa estratégia de controle, nós teremos com certeza, além de altas produtividades, bons resultados de rentabilidade, um manejo mais tranquilo do ponto de vista dos fungicidas, mais assertivo e com melhores resultados. Eu agradeço a atenção de todos e nos vemos, se Deus quiser, né, sem coronavírus, no dia de campo da Coppermil de verão de soja, lá no ano que vem. Até mais!